Graça e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro da nossa classe de novos membros. Que bom que você já chegou até essa altura. Estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje vamos para a nossa 13ª aula, a aula de número 13, e vamos falar um pouquinho de vida cristã, não apenas na aula de hoje, mas as próximas aulas, aula 13, aula 14, vai falar um pouquinho sobre isso. Então que você esteja atento àquilo que o Senhor tem para falar à sua vida. Hoje a temática é como viver minha nova vida. Como é que eu vivo, né, essa minha nova vida? Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, né? Após a sua conversão, você deve se lembrar do dia em que você recebeu o Senhor na sua vida. Talvez foi num culto, num evento evangelístico, talvez foi num evento especial que houve aí na igreja, em algum momento. Foi assistindo talvez um filme, alguma série, algo aconteceu, Deus falou ao seu coração e você ali se viu diante do Senhor, entregando a sua vida a Ele. Após a sua conversão, aconteceu algo com você? Né? Como é que você diria a sua vida antes de se converter e depois da sua conversão? Qual a diferença que existe em você antes do dia em que você se entregou ao Senhor e após esse dia? Algo aconteceu com você? A sua vida mudou? Né? Como é que você tem vivido? Quando falamos em conversão, a gente tem que entender que a conversão é um processo. A conversão não acontece num passe de mágica. Então eu fui a um culto, ali o pregador trouxe uma palavra, eu levantei a minha mão, disse que queria Jesus na minha vida, pronto, a minha vida mudou com uma oração. O que eu era, não era mesmo, agora eu sou uma nova pessoa, totalmente mudada e transformada num piscar de olhos. Não, as coisas não funcionam assim. A nossa vida é uma constante transformação, é uma constante conversão. A gente não vai melhorando, mas nós vamos nos aperfeiçoando conforme a palavra de Deus diz. Nós vamos crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos olhando para a palavra, sendo lapidados pelo Espírito, vamos mudando, a nossa vida vai mudando gradativamente. Alguns de forma mais visível, outros nem tanto, porque talvez não tinham tantas coisas visíveis assim a serem corrigidas, mas todos nós estamos em processo de conversão, de mudança, de transformação, todos nós estamos em obra, né? Temos que falar sobre isso porque o seu modo de vida tem que condizer com a sua fé. Se você se diz cristão, então o seu modo de viver tem que ser condizente com o cristianismo, com o que a palavra de Deus traz, né? Se você é uma nova criatura em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo são nova criação, então se você é uma nova criatura, algo novo feito em Cristo, então você tem que andar em novidade de vida, tá certo? E aí eu vou trabalhar hoje 3 formas de como nós podemos andar em novidade de vida. Bom, a primeira coisa é o renovar a mente, né? Renovar a sua mente, renovar o seu pensamento. Tudo começa com a mente. Tudo começa com a nossa cabeça, com a nossa mentalidade, com a nossa forma de ver, de entender as coisas. Então, a primeira atitude que eu preciso ter é a renovação da minha mente. O apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos 12, no verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aí no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu não posso olhar para o que está acontecendo ao meu redor e absorver tudo isso que está acontecendo ao meu redor, achando que tudo isso é normal, é correto. Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso olhar para a palavra de Deus e ter a mente de Cristo, buscar ter a mente de Cristo.
Não deixar que o mundo me amolde, mas eu moldar o mundo. Não deixar que o mundo bote forma em mim e diga como eu tenho que ser, pensar, falar, agir, mas sou eu que, olhando para a palavra, tenho que dizer para o mundo o que de fato eu sou. Então existem muitas coisas que querem mudar a nossa mente, que querem influenciar a nossa mente e dizer que nós, cristãos ou crentes, somos caretas, somos ultrapassados, isso não tem nada a ver, isso foi lá para o primeiro século, isso foi para os judeus, isso foi lá para a época de Jesus, não tem absolutamente nada a ver com o nosso tempo, com a nossa época, que a palavra de Deus está ultrapassada, ou que a palavra de Deus precisa ser modernizada, que as coisas precisam, porque são diferentes hoje, não são mais iguais no tempo de Jesus, e aí as pessoas tentam de todas as formas mudar a nossa mente, ou falar que a gente tem que pensar igual elas pensam. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que tomar muito cuidado e renovar a nossa mente constantemente. Veja o texto aí de Filipenses 4, no verso de número 8, que diz: tudo o que for verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você tem que reparar o seguinte: o que eu estou pensando? O que tem vindo à minha mente? O que tem vindo até a minha mente? O que eu estou pensando é algo bom? O que eu estou pensando é verdadeiro? É verdade o que eu estou pensando ou isso é uma mentira? O que eu estou pensando é respeitável ou não é respeitável? O que eu estou pensando é justo ou é injusto? O que eu estou pensando é puro ou o que está na minha mente é impureza? É amável ou é maldoso? Então eu começo a pensar quais são os pensamentos que têm vindo à minha mente. E eu tenho que então tomar cuidado, né? Jogar ou descartar, lançar fora da minha mente todas as coisas que não são boas, que não são agradáveis, que não são amáveis, que não são justas, que não são puras. Eu jogo tudo isso fora, para que na minha mente apenas as coisas boas, agradáveis, justas, as coisas que procedem do trono de Deus, ocupem a mente e ocupem o meu coração. Se há louvor, está dentro. Se não há louvor, não há elogio, então que eu coloque para fora. Se a virtude está dentro, mas se não há virtude, então eu jogo fora. Então eu tenho que policiar os meus pensamentos e renovar a minha mente sempre. Uma segunda atitude aí que temos que ter é consagrar o nosso corpo. O seu corpo é morada, como já vimos, do Espírito Santo de Deus. Paulo nos traz essa razão, né? Por acaso vocês não recordam, não se lembram que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Vocês são morada do Espírito Santo de Deus. E no mesmo texto que Paulo está trabalhando isso, ele está falando sobre a impureza do nosso corpo, né? O nosso corpo foi comprado por Jesus com um alto preço de sangue. O sangue derramado na cruz comprou não só a nossa alma, mas comprou o nosso corpo. E o Espírito Santo de Deus habita o nosso corpo. Então somos templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, como somos morada, eu não posso entregar o meu corpo a práticas pecaminosas. Eu tenho que zelar pelo meu corpo, eu tenho que consagrar o meu corpo por completo. Então, aonde eu estou indo, o que eu estou vendo, o que eu estou falando, já vou abordar mais à frente, o que eu estou ouvindo, o que eu estou apalpando, onde eu estou pisando, ou seja, o que está acontecendo com o meu corpo, porque é morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não pode residir num ambiente sujo, num ambiente poluído. Então, consagre o seu corpo, você precisa ser separado do mal. O Senhor não te tirou deste mundo, mas você precisa, neste mundo, estar separado do mal, da maldade. Tomar cuidado com quem você fala, com quem você anda, com quem você se assenta. Tomar muito cuidado aonde você está indo e o que você está fazendo, porque o seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Então, consagre o seu corpo.
Mas por fim, e não é muito agradável trabalhar essa última parte, controle a sua língua. Né? Controle a sua língua. A língua é uma faca de dois gumes. Tiago trabalha isso no capítulo 3 da sua carta. A língua é estranho porque a mesma língua brota muitas vezes água doce e da mesma língua brota água amarga. A mesma língua que louva é a mesma língua que fofoca. A mesma língua que diz glória a Deus, aleluia, amém, Senhor, é a mesma língua que critica, que condena, que taca fogo. Então, de um lado ela pode abençoar, ela pode transmitir graça a quem você quer transmitir. Mas por outro lado ela pode ser perversa. A língua pode destruir com fofocas, pode destruir com maledicência. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com a nossa língua. É uma ferramenta que está aí na nossa boca, tão pequenina, mas como diz Tiago, pode tacar fogo numa floresta inteira. Então, tomar o cuidado com o que fala, como fala, com a língua, é um instrumento que a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, existe uma historinha chamada Três Peneiras, é atribuída a Sócrates, tentei pesquisar para ver se foi ele mesmo, mas atribuem, mas não há nada dizendo foi de fato, ou está em tal lugar escrito. Né? Mas as três peneiras dizem que antes de você falar qualquer coisa, você precisa passar as suas palavras por três peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. É verdade o que eu vou falar? Né? Essa é a primeira coisa. É verdade? Aquilo que eu vou agora falar para outra pessoa, é verdade? Essa é a primeira coisa. A segunda peneira é a peneira da necessidade. É necessário que eu fale? Pode ser verdade, mas eu preciso falar. Mas é verdade, mas precisa ser falado. E a terceira peneira é a peneira da edificação. Ou seja, com o que eu vou falar, a outra pessoa vai crescer. Haverá crescimento, haverá edificação. O que eu vou falar servirá de edificação para a vida da outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falo isso porque num ambiente como a igreja, isso também acontece. E muito. Não deveria, mas acontece. Acontece lá no seu trabalho, acontece lá na sua escola, mas acontece lá na sua família. Você pode puxar aí pela memória quantas fofocas, maledicências e quantas brigas e contendas por conta de uma palavra, por conta de uma fala, por conta de uma expressão que às vezes foi mal falada, mal colocada e incendiou a sua casa, o seu trabalho, lá na sua escola, na sua classe, e isso também acontece na igreja. Então tomarmos cuidado com a nossa língua, tomarmos cuidado com o nosso corpo, tomarmos cuidado com a nossa mente. Então, viva uma nova vida, mas viva uma nova vida com uma mente nova, consagrando sempre o seu corpo e com um linguajar novo também. Preciso também, por último, falar aqui quanto ao proceder da nossa língua, não só com maledicências e fofocas, mas também com palavras de baixo calão, que a gente chama de palavrão. Cresci num ambiente onde a minha mãe, se ouvisse algum tipo de palavrão, batia na nossa boca e lavaria a nossa boca com sabão lá no tanque. Então na minha casa nunca foi permitido falar nenhum tipo de palavrão. A gente recebe pessoas e talvez você, no seu ambiente de trabalho, existem muitos palavrões sendo falados. Lá no seu ambiente de escola, seus professores ou até mesmo outros colegas falam tantos palavrões. Mas tome muito cuidado. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala para nós tomarmos cuidado, para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então não permita que nenhuma palavra feia, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Tome cuidado com as palavras. Às vezes a vontade pode vir, mas tome cuidado para não falar. As pessoas vão falar, e ainda é crente, Olha que boca suja, e ainda diz que é crente. Então as pessoas vão te nivelar por esse padrão. Crente não fala palavrão.
Então tome muito cuidado com o seu linguajar também nessa direção. Tenha palavras que edificam, que abençoam, que glorificam o nome do Senhor. Tá certo? Se tiver alguma dúvida depois, a gente pode conversar, perguntar, ou você pode escrever aí embaixo nos comentários. Mas creio que a aula foi simples, explicativa e que você tenha entendido todas as coisas. Leia aí o material, cresça também, preencha, se possível, os versículos, os textos que aí estão, tá certo? Pai, eu quero te agradecer por mais esse encontro, por mais essa aula. Obrigado pela vida de cada um que recebeu o Senhor e está vivendo uma nova vida no Senhor. A conversão é um processo e que eles possam, ó Deus, estarem abertos à ação do Senhor em suas vidas, para que eles possam, ó Deus, realmente viver uma vida que glorifique o Senhor e que testifique o Senhor para as outras pessoas. Nós queremos abençoar a vida de cada um, para que a mente seja renovada em Ti, para que a linguagem também seja uma linguagem que honre ao Senhor, seja também um falar que traga edificação, bênção para a vida das pessoas. Eu oro também, ó Deus, para que o corpo seja consagrado a Ti, para que eles possam ir em lugares que edificam, pisar, falar, pensar, ouvir, ver coisas que edificam, apalpar, sentir aquilo que vem do Senhor. Seja com cada um e que nós possamos nos policiar e vivermos uma vida que Te agrade em nome de Jesus. Amém. Que bom. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz.